Olá a todos, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à segunda live do GPB, do projeto GBB em Ação. Essa segunda live é um oferecimento da Oroagri, empresa parceira do GPB há muito tempo, e também estão transmitindo em conjunto aqui pelo canal GPB em Ação, o canal do Boi, que nós gostaríamos de novamente agradecer e frisar o nosso agradecimento ao canal do Boi. No Instagram temos a transmissão também pelo YouTube e Instagram, do @Projeto Boi a Pasto, e o GPB, logicamente, aqui pelo YouTube, no canal GPB em Ação. Bem, gostaria de fazer um lembrete a todos os nossos amigos aqui, pecuaristas, que se inscreveram e são associados do GPB e se inscreveram aqui para a nossa segunda live, que eles vão concorrer a um curso chamado Fazenda SA. Esse curso é focado em gestão empresarial e ele tem como intuito tornar você, pecuarista, um executivo rural e fazer com que a sua propriedade tenha cada vez mais sucesso e conquiste mais resultados no seu dia a dia. Bem, sem mais delongas, eu queria chamar o nosso primeiro convidado aqui para essa nossa live de hoje. Ele, que é engenheiro agrônomo, pós-graduado em produção animal, pastagens e gestão de empresas, também é CEO da Trato Consultoria. Conosco aqui hoje, seja muito bem-vindo, Daniel Pagotto. Daniel, é contigo agora. Fala para nós o que nós temos de bom aí para escutar nesses próximos minutos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jed. Boa tarde a todos. É um prazer. Agradeço aí o convite de vocês, especial ao Furlan, que é o líder desse grande movimento brasileiro aí, que é o GPB. Então, foi-me dada a missão aqui de introduzir um pouco o assunto, da gente falar de tecnologia de inovação e depois com os demais colegas vai ser colocado um caso específico que envolve isso, né? Aplicação de tecnologia em fazendas. Então, eu queria introduzir com um conceito até um pouco fora do dia a dia do produtor rural, que envolve trabalhar a inteligência emocional, trabalhar a nossa mente, né? E eu tenho costumado dizer ultimamente que a mente, a sua mentalidade de fazendeiro ou de empresário deve ser até maior que a sua mentalidade de fazendeiro hoje. Isso dói, né? E isso pode doer. Todo mundo que fala, pô, Daniel, tá pegando pesado, tem que ser empresário, não sou fazendeiro. Mas isso é só para você tentar se posicionar com a razão que hoje uma fazenda, a gestão de uma fazenda deve ser feita de uma maneira muito profissional. E esse ambiente profissional é como uma empresa, né? E uma fazenda que compra, vende, né? Fatura milhões, vale milhões, um patrimônio. Hoje um sítio vale 1 milhão, uma fazendinha vale alguns milhões, né? Quem tem propriedade maior ou várias propriedades, são muitos milhões em ativo patrimonial e também o que está ali em cima em geração de caixa. E a hora que você conceitua isso com o ambiente do negócio agro e trabalhando essa questão emocional, é porque quase todo mundo que está no agro, ou todos, tem uma paixão muito grande por estar no campo, né? Eu, como engenheiro agrônomo, mas né, a nossa empresa trabalha mais com essa gestão ampla, né, de famílias e tudo mais, mas os meus dias mais felizes são aqueles que eu estou numa fazenda, né? Estou sujando a botina lá, estou né, sentindo o cheiro lá do capim molhado e assim por diante. E aí existe uma confusão que nós acabamos quase que entrando numa pegadinha, porque essa paixão acaba sendo tão grande que ela suplanta ou supera a razão, e quando a paixão, que é essencial para nós todos estarmos no agro e fazemos, né? Porque você tem uma propriedade que você faz. E quem está no agro sempre tem paixão. Só que quando a paixão supera a emoção, você deixa de lado muitas situações e fica vulnerável, e aí você começa a achar que do jeito que o seu pai ou o seu avô fazia está tudo bem, então eu vou para a fazenda passear e ver os bichos. Você acha que você não precisa ter controle financeiro, você acha que você não precisa discutir estratégia e avaliar riscos, e você acha que você não precisa talvez intensificar. E a palavra hoje é uma palavra muito importante a ser trabalhada, essa intensificação. Você tem um patrimônio ali de baixo
e você tem que agregar valor àquilo que está lá. Então, dentro do ambiente estratégico, você tem que buscar como é que você vai produzir a maior quantidade de carne num custo mais eficiente, né? Quando a gente fala de pecuária. E a maior parte dos produtores rurais, muitas vezes, fica mais ligado em questões de raça, ou meu gado é de cruzamento e tal, ou meu gado eu vendo ele mais pesado e tudo mais, e a gente entende que, no fim, você tem que ver como é que você vai fazer essa conversão de pasto e de outros alimentos que vão compor a dieta de um animal e transformar isso em produção de carne, a que custo e o que vai sobrar para, no fim do ano, chegar a um lucro. E você, normalmente, está dentro de uma família, a gente trabalha muito, né, com essa questão da interação familiar, então, quase sempre existe alguém da família que não está no dia a dia do negócio, né? Então, seja a sua irmã médica que mora na capital, ou o seu irmão que escolheu outra paixão e foi ser advogado e também não está no dia da fazenda, e nós que estamos aí e gostamos de estar na fazenda, o grande desafio é trabalhar nossa mente, não para falar assim, pô, meu irmão nunca vai nessa fazenda, não está nem aí, olha isso aqui, eu trabalho a vida inteira, vim aqui, e olha o que vai ficar, né, para a gente, não sei o que mais. Então, o desafio é você inverter isso, se colocar como um executivo do negócio para buscar ferramentas tecnológicas, para buscar inovação e ser o melhor líder executivo para aquele negócio, para aquela empresa gerar renda. E aí você vai ser o líder que seus irmãos querem. Para o momento da transição, né, você já deixar tudo óbvio que tudo deve continuar como está, né? No caso quando acontece a sucessão, que acontece mais ou menos a cada 30 anos, né? Então, a hora que as pessoas colocam isso na cabeça e você se põe de, ó, vem para aqui, meu irmão, que eu vou te mostrar o que a gente faz, eu vou te mostrar todo ano quanto que está evoluindo o nosso patrimônio, eu vou te mostrar por que eu estou investindo aqui ou por que não estou investindo, e aí apresentar isso e apresentar até de uma maneira que eles deem palpite, validem e te vejam como um líder que faz toda a diferença, né? Até muitos desses pontos são discutidos nesse programa nós do Fazenda SA, que alguns aí poderão ter acesso. Então, eu gostaria de colocar essa introdução dessa maneira, que a intensificação, a visão de empresa, a visão séria que você tem que ir para a fazenda para produzir e para ter muita eficiência é o que faz sentido. E agora eu abro aí para os meus colegas para colocar um pouco dessa validação da tecnologia dentro de fazendas de pecuária. Ok, Daniel, obrigado. Obrigado pela introdução. Eu queria frisar novamente que todos que se inscreveram, não apenas quem é associado do GPB, mas sim todos que se inscreveram para a live de hoje, estão concorrendo ao curso Fazenda SA, que agora foi citado no final pelo Daniel, que é CEO da Trato Consultoria. Então, essa é uma live bastante importante, com muita oportunidade para quem está nos assistindo aqui. Aliás, temos pessoas assistindo de todas as partes do Brasil, inclusive também do exterior. Tem gente na Argentina, presidente, assistindo aqui. Furlan, que está incluso, deve estar feliz. Então, o GPB alcançando além fronteiras aqui do Brasil. Sensacional. Bom, para continuar o nosso bate-papo de hoje aqui dentro da nossa live, eu queria chamar ele, que é engenheiro agrônomo, é gerente da Divisão de Pecuária Brasil da Oroagri, que é quem está nos oferecendo, apoiando hoje aqui essa live do GPB em Ação, e ele também é membro, gestor do GPB. Ricardo Fruges, o grande Ricardo Fruges, um grande entusiasta da pecuária, um grande entusiasta do agronegócio. É contigo agora, meu amigo. Vamos falar um pouquinho das tecnologias e das coisas que estão acontecendo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Jed. Boa noite a todos os participantes dessa live. Eu gostaria de dizer que é uma imensa satisfação para o GPB, para a Oroagri, estar reunindo um time desse nível que nós temos hoje, que vão falar aqui nessa live, para levar conhecimento para você, pecuarista. E nós vamos estar aqui falando de tecnologias disponíveis para a pecuária, e mais especificamente para a produção de pasto, produção de mais arroba por hectare. E essas tecnologias, meus amigos, estão disponíveis aí.
cabe a gente definir o quê? Primeiro, qual que é o perfil da minha propriedade? Qual que é o tipo de solo? Qual que é o tipo de clima? A proximidade do mercado consumidor? Enfim, definir o perfil, define o objetivo da sua propriedade. Eu quero fazer cria, eu quero fazer recria, quero fazer ciclo completo, quero ter novilho precoce e, consequentemente, a partir daí você define quanto que você vai investir na sua propriedade, certo? O nível de investimento que você quer fazer. E tem uma série de tecnologias aí disponíveis hoje para incrementar a produtividade na forragem. Podemos falar integração lavoura-pecuária, podemos falar de pastejo rotacionado, podemos falar de escolha da melhor variedade para aquele perfil de propriedade, né? Enfim, são uma série de situações aí que a gente tem, que nós podemos utilizar. Manejo da aguada, cerca elétrica, né? Uma série de coisas. E também, não agricultura, todo mundo fala agricultura de precisão, mas existe pecuária de precisão. E a Oroagri está trazendo para o Brasil uma tecnologia da África do Sul, onde, através de imagem de satélite, vai ser possível se fazer uma avaliação da propriedade e tomar as melhores decisões em relação a incrementar essa produtividade. E, gente, tem uma série de outras tecnologias com custo-benefício extremamente favorável. Por exemplo, o uso de adjuvantes. O que são adjuvantes? São produtos que são adicionados aos defensivos, no caso o herbicida, o inseticida, que melhoram a qualidade da aplicação. Por que usar adjuvante? Porque nós temos situações desfavoráveis, muitas vezes, na aplicação do produto. Nós temos aí situação de diferentes tipos de plantas daninhas, o porte da planta daninha, a variedade, né? Nós temos que, muitas vezes, fazer mistura de tanque. A gente tem que colocar 3 princípios ativos, 4 princípios ativos dentro do tanque. Muitas vezes nós fazemos aplicação aérea e aí nós estamos jogando um produto a 50 metros de altura e o efeito deriva impacta diretamente no resultado da aplicação, certo? E essa tecnologia de adjuvante, a Oroagri trouxe para o Brasil o óleo essencial de casca de laranja, que entre a principal propriedade que ele tem a capacidade de, quando se aplica o defensivo, no caso inseticida ou herbicida, 15 minutos depois já pode chover em cima que o produto já foi plenamente absorvido. Outra tecnologia extremamente importante é o uso da adubação foliar, que eu não vou aqui falar porque nós temos aqui uma personalidade que é o professor Leandro, que vem estudando há muito tempo essa tecnologia e mostra que é viável. E para finalizar, pessoal, a questão da assistência técnica. Se a gente não tiver uma boa assistência técnica, como é que nós vamos saber qual tecnologia que nós vamos usar para aquela situação? E dentro dessa linha, você pode ter um gerente na sua fazenda, um zootecnista, um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola. Você pode contratar um consultor que vai lá esporadicamente na sua propriedade para fazer esse tipo de avaliação e definir a tecnologia, bem como as revendas agropecuárias que acreditam nesse modelo têm hoje estruturas de campo extremamente capacitadas que podem dar para você, pecuarista, a melhor alternativa e fazer esse acompanhamento do início ao fim de todo esse processo. E nessa linha, eu também não vou aqui tomar, porque quem vai falar em seguida vai poder dizer para vocês um pouco mais desse trabalho de assistência técnica e quanto ele traz de satisfação para o pecuarista. Não vou me estender mais, porque tem muita coisa interessante. Não deixem de fazer suas perguntas, porque no final nós vamos fazer um debate, né, Jed? E um excelente live para vocês. Aproveitem bastante. Um grande abraço. Caio, obrigado. Obrigado pela sua boa noite aí. Você vai estar conosco aqui mais adiante, como você disse, no debate. Bom, como o Daniel falou, a gente tem que tirar, né, Daniel, a paixão e colocar mais. O Ricardo já entrou no tema da tecnologia, que é uma coisa que você vai lá, busca, coloca no teu negócio e pode ter resultado, né? Mas a tecnologia, a razão, o uso dessa tecnologia no campo, ela determina também um acompanhamento. E é muito importante, seguindo um raciocínio lógico dentro desse sistema de produção, a gente ter lá dentro alguém que nos ajude, né? Para colocar essa tecnologia da forma correta, para fazer as coisas, as análises da forma correta. Nosso próximo convidado aqui, para dar uma boa noite
e falar um pouquinho conosco. Também é engenheiro agrônomo, ele é gerente técnico comercial da Agroline, Mato Grosso do Sul. Possui experiência entre Brasil, Bolívia, já rodou, vive dentro de fazenda, já fez muita coisa difícil dentro de fazenda, já desempenhou muito projeto importante. Muito bem-vindo, Éder Betiol. Com você agora, eu queria que você falasse um pouquinho em cima disso que os nossos dois primeiros convidados comentaram aqui. Boa noite. Olá, obrigado aí, Jed. Primeiramente, eu quero parabenizar a todos vocês que estão aqui hoje assistindo essa live, vocês que estão aqui hoje estão buscando aprender algo ou fazer algo diferente dentro da sua propriedade ou já esteja fazendo algo, né? Assim, adiantando aí na frente de muitas outras pessoas que ainda estão aí rastejando no agronegócio. Complementando o que o nosso amigo Ricardo Fruzes aí, o mestre Ricardo Fruzes, como chamo ele, quero agradecer também por ter dado essa oportunidade, esse convite, né, e a todos os monstros aqui, né, da nossa pecuária, do GPB. E então, assim, o que eu acredito hoje, e a linha de raciocínio que a gente leva dentro do nosso negócio, chama-se parcerias, né? Ou seja, se a gente não tiver um equilíbrio ali entre três peças fundamentais, a tecnologia, as aplicações, os produtos de excelência que é desenvolvido por grandes multinacionais, laboratórios, e é colocado na ponta, que o pecuarista busca resultado ali na ponta, isso vai acabar se perdendo, se desfazendo no meio do negócio. Por que eu falo de parceria? Parceria, a gente tem que estar estruturado, a gente tem que vender um produto que dê resultado, a gente tem que ter um parceiro que nos forneça confiança, e o pecuarista também na ponta tem que ter uma equipe disposta a receber essa orientação, essa assistência técnica. Porque se ele não estiver disposto, de nada vai adiantar esse compilado de coisas, no final o resultado não vai ser entregue. Então, a assistência técnica, a gente hoje aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem muito bacana de supervisores técnicos de vendas, assistentes técnicos e uma linha de representantes comerciais que são referências nos seus municípios, na sua região, né, onde ele tem os acessos ao pecuarista, aquele que quer investir, né, ter resultados de ponta. Então, o que a gente faz? A gente otimiza isso. Mas, para ser otimizado toda essa parte social, a gente precisa ter pessoas que queiram criar um ambiente produtivo dentro do negócio. A gente, na propriedade, um funcionário, que ele é um entregador de tarefas, ele vai querer acordar cedo e fazer a tarefa dele e não vai ter aquele resultado esperado, como também na empresa e assim por diante, eu acho que no nosso dia a dia. Então, a gente tem que ter o quê? O entregador de tarefas ou aquele funcionário que realmente entrega resultado. Então, o nosso dia hoje é fazer que isso seja transformado em algo interessante. Porque quem investe, ele quer um retorno financeiro, ele quer uma reciprocidade de nós, como aqui da Agroline, a gente busca fazer da melhor forma possível entregar o resultado. É igual eu costumo dizer assim, seguir o código de honra. Vamos dizer assim, o que é o código de honra? Eu tenho um produto de extrema excelência, como são os produtos da Oroagro, que entregam resultados, que é comprovado por pesquisas feitas por universidades, por pesquisadores, que estão trabalhando a todo momento com esses produtos. Então, a gente oferece um produto, a gente promete para o pecuarista e a gente não entregar, de nada vai adiantar todo esse trabalho envolvido por trás. Então, a gente tem o código de honra. Se você não é obrigado a prometer, mas você é obrigado a entregar. Então, assim, para que seja entregue, tem que ter essa parceria, essa reciprocidade, compilado das três partes, entre revenda, produtor e os nossos parceiros, que são os laboratórios, para que possa ser realmente efetivo. De nada adianta um pecuarista ter na propriedade pulverizadores de alta tecnologia se ele não sabe implementá-las. Às vezes, alguém que tem um simples trator, um simples equipamento,
ele faz com que o produto tenha muito mais eficiência, ou seja, mais eficiente, porque tem pessoas que estão executando da maneira correta, respeitando os limites. A gente não está falando que nenhum pecuarista aqui tem que ser o top, o pecuarista que tenha um alto nível de tecnologia. Não, a gente tem que respeitar o que cada um tem dentro da sua propriedade. É isso que faz com quando o nosso técnico vai até a propriedade, ele entender a realidade e aplicar a tecnologia de acordo com a realidade para o cliente. Porque se ele chegar lá falando de aplicação aérea, de jato propelido, corte-seção, e o pecuarista não está pronto para absorver aquilo, então, assim, de nada vai adiantar. Então, a gente entende a necessidade, a gente entende o que ele realmente precisa fazer dentro da propriedade para a gente ser o mais assertivo possível, a gente entregar aquilo que a gente vai vender, o que a gente vai prometer, o que a gente vai fazer com que seja satisfatório. Eu acho que é mais ou menos isso. Não, perfeito, perfeito. Obrigado aí pelas considerações. A gente vai usar isso tudo no wrap-up final, porque a gente está falando até agora. Falou de gestão, falou das tecnologias que estão entrando, falou do uso da tecnologia, os problemas que podem ser encontrados e como a gente deve avaliar esse uso da tecnologia no nosso dia a dia. E aí agora a gente vai partir para a produção, né? Então, pensando em produção, pensando num sistema, pensando nas coisas, né, que a gente tem em torno de todas as possibilidades que a gente deve olhar, eu queria agora a participação dele, que é zootecnista também, é doutor em ciência animal e pastagens, é professor da Universidade Federal de Uberlândia, UFO, nosso grande doutor Leandro Barbeiro. Seja muito bem-vindo aqui na nossa live. Estamos ansiosos pelas suas palavras e o seu conhecimento. Boa noite, seja bem-vindo, professor. Boa noite, Ed. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento dessa live. Agradecer ao nosso presidente Furlan e também ao Ricardo Flores pelo convite de estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês. Então, é uma satisfação muito grande estar com duas feras aqui também, Daniel Pagotto e Éder Betiol. É um prazer muito grande compartilhar esse momento aqui com vocês. A ideia de hoje é a gente trazer um pouco de informação do que a gente vem pesquisando aqui na universidade com o uso de tecnologia. Então, quando foi colocado o tema dessa live, que é para a nova realidade da pecuária, não é só por conta desse momento crítico que nós estamos vivendo na nossa sociedade. A nova pecuária ela já surgiu há algum tempo. E os pecuaristas que estão usando tecnologia, eles estão largando na frente. O boi que chega primeiro bebe água limpa, né? Então, é isso que está acontecendo com os pecuaristas que estão usando tecnologia. Hoje aqui, eu vou compartilhar alguns dados, alguns resultados de pesquisa que nós conduzimos na universidade. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para poder mostrar um pouco da teoria, dos conceitos que estão por trás dessa tecnologia que nós estamos trabalhando há algum tempo e mostrar alguns resultados para vocês. Vou aqui compartilhar, então, a minha tela. Bom, quando eu trato desse tema em específico, eu tenho chamado isso de o ajuste fino da adubação de pastagens. Significa nós trabalharmos em uma situação onde que nós fornecemos nutrientes mais essenciais do que corriqueiramente o pessoal tem fornecido na adubação de pastagem. Então, agradecer aqui ao GPB também pelo convite, coloquei a logo do GPB aqui, GPB e a Uruag que está oferecendo essa live, e ao projeto Boiapasso, que é o projeto que nós conduzimos aqui na nossa universidade, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Então, eu começo esse bate-papo com vocês falando sobre a interação entre nutrientes. Quando nós consideramos uma produção de um pasto, que é uma planta, é um vegetal, que lá está, ela tem a necessidade de absorção de alguns nutrientes. Eu estou trazendo aqui a lei do mínimo, de Liebig 1842, representado no barril, onde que, nessa lei, ela tem as tábuas representadas aqui. Imagine que esse foi um pasto que foi estabelecido, foi feita a correção com calcário, por exemplo, feita adubação com fósforo lá no início. E esse pasto, à medida que ele começa a produzir,
ele começa a sentir carência, sentir necessidade de alguns nutrientes. Por exemplo, representado aqui nessa imagem, nessa foto, pelo principal nutriente que está sendo limitante aqui, o nitrogênio. Vejam aqui embaixo, que está representado aqui que a água está vazando. Significa o quê? Significa que, se nós aplicarmos nitrogênio nesse pasto, essa tábua aqui ela vai ser preenchida, a água do barril vai se encher e o potencial produtivo da planta aumenta. Mas à medida que eu começo a aplicar nitrogênio, o próximo nutriente que começa a ser o meu limitante é o potássio. Então, nós vamos lá, aplicamos potássio. À medida que eu preencho o barril aqui, a tábua do barril com o potássio, outros nutrientes começam a ser os limitantes, aqui representados pelos micronutrientes. Ou seja, adubação de pastagem, nós não temos que considerar somente nitrogênio, por exemplo. Muitas vezes as pessoas pensam, eu vou lá, aplico ureia no meu pasto vai produzir mais. De fato, isso vai acontecer. Mas não vai acontecer a uma taxa elevada se nós não considerarmos os demais nutrientes. Há uma necessidade de nós considerarmos os demais também. Então, hoje nós falamos muito de adubação com nitrogênio, fósforo e potássio. Mas quando nós preenchemos essa necessidade da planta, o limitante da planta passa a ser micronutrientes. E é sobre isso que nós vamos discutir um pouco mais à frente. Bom, o micronutriente, como que ele pode ser oferecido para o pasto, né, para o solo? Ele pode ser oferecido na formação do pasto ou via adubação a lanço. Na formação do pasto, muitas vezes o pessoal utiliza algumas fontes de micronutrientes, mas a sua distribuição ela pode ser um pouco dificultosa, exceto algumas situações onde que o micronutriente ele já vem inserido no grânulo do adubo. Mas o problema do micronutriente fornecido ao solo é que esses micronutrientes eles se fixam rapidamente e muito facilmente ao solo, ficando disponível para as plantas. Se isso acontece, o que nós fazemos? Nós fornecemos esse micronutriente via foliar, via aspersão, via adubação foliar. Então, essa adubação foliar, o que ela é? É o processo do fornecimento de macro e microminerais via aspersão. Então, a gente fornece via foliar isso. A absorção dos nutrientes via foliar ela é muito mais eficiente do que a absorção via radicular. Existem trabalhos que mostram que a adubação de zinco, por exemplo, via foliar, ela é 20 vezes mais eficiente do que a absorção via solo. Então, já que a planta tem essa capacidade de absorver isso de forma muito eficiente via foliar, existe tecnologia, sim, para a gente fazer, então, esse fornecimento via foliar. Bom, e como que nós aplicamos? Como que nós fazemos a aplicação desses nutrientes lá no pasto? Como inserir isso? Como fazer essa adubação foliar? Então, existem várias formas. Então, existe a forma tratorizada, entrar com o trator lá no meu pasto e fazer essa pulverização. Existe a aplicação aérea, é possível fazer também aplicação aérea. E para pequenas propriedades, pode trabalhar aí com pulverizadores costais também. Então, essas são as principais formas de nós fazermos a adubação foliar. Então, vou mostrar aqui, olha, uma foto do estágio que tem que estar o pasto. Como o título fala, né, o título da técnica, adubação foliar, nós necessitamos de folha para absorver o nutriente. E as folhas, quanto mais jovem é essa folha, mais eficiente é a sua absorção. E por incrível que pareça, a face de baixo da folha tem uma eficiência maior do que a face de cima da folha em absorver produto. Então, se nós aplicarmos no pasto, o pasto que está muito alto e a folha já começa a dobrar, com a face de cima exposta, essa face absorve menos que a face de baixo. Então, nessa foto que eu estou mostrando, é uma foto após o pastejo, quando no caso de braquiárias a gente tem aproximadamente 5 centímetros de rebrotação, as folhas estão eretas. Vejam que elas estão eretas. A hora que nós entramos com a pulverização ela atinge tanto a face de cima quanto a face de baixo. E nós temos uma eficiência grande de absorção do produto. Então, logo após o pastejo, no caso de braquiárias, quando eu tenho aproximadamente 5 centímetros de rebrotação, e no caso de pânicos, a gente tem aproximadamente 10 centímetros de folha jovem, a folha ereta. Estamos aqui fazendo a aplicação de adubo foliar, aproveitando já aplicando a suplementina para controle de lagarto. Braquiária aí no mês
de dezembro, dia 20 de dezembro, fazendo a aplicação. Colocando aí um adubo com micronutrientes, curva de nitrogênio e potássio também, para acelerar essa rebrotação aí no início dessas chuvas. Bom, esse vídeo que eu mostrei para vocês é para corroborar um pouco com o que o Fruges apresentou na fala dele sobre tecnologia de aplicação. Nós estamos fazendo uma aplicação de micronutriente numa fase inicial de rebrotação de uma pastagem. Notem que vocês notaram no vídeo que a pastagem está com a folha ereta, porque ela está no início de rebrotação. E nós estamos trabalhando aí com volume de caule de 10 litros. Então, um volume baixíssimo, porque muitos dos produtos que nós utilizamos em adubação foliar têm auxiliado muito na tecnologia de aplicação. Então, a gente consegue trabalhar com caudas bem baixas. Bom, vamos entrar agora em resultados de pesquisa que nós temos conseguido aqui na universidade. Esse foi um trabalho que nós fizemos, onde que nós consideramos a produção do pasto na época das secas, na vedação. Então, quando chegou no mês de março, quando as chuvas começaram a cessar aqui na região de Uberlândia, eu fui lá, rebaixei o meu pasto. A hora que o meu pasto cresceu as folhas, aproximadamente 5 centímetros, é um pasto de braquiária híbrida, ele cresceu 5 centímetros, nós entramos aplicando o adubo foliar. Nós entramos com o Urogress, 2 litros por hectare. E também fizemos um manejo, que é um manejo tradicional aí de vedação de pasto, que é a adubação com ureia, 50 kg de nitrogênio por hectare. Então, nós tivemos no nosso experimento um controle onde não aplicou nem ureia e nem adubo foliar, um que eu apliquei somente ureia, 110 kg de ureia por hectare, outro eu apliquei apenas adubo foliar, e outro eu apliquei ureia, mais o adubo foliar, o Urogress, 2 litros por hectare. E a hora que eu verifico a produção de forragem na época da seca, a minha produção de forragem ela foi crescente quando eu apliquei ureia e eu apliquei o adubo foliar. Foi semelhante o resultado entre ureia e adubo foliar, porque nesse caso aqui na fase de transição, a ureia não teve um resultado tão interessante. Mas ao ponto que eu entro e faço uma aplicação de um adubo foliar associada com a ureia, vejam, a ureia química aplicada a lanço. Depois disso, a gente entra e aplica o adubo foliar via pulverização. A gente tem uma potencialização da adubação com nitrogênio. Eu fui lá, coloquei os animais, entrei em pastejo e colhi a forragem. Depois disso, o pasto foi rebrotar lá na primavera. Eu chamei isso aqui de efeito residual. O que aconteceu na primavera? De novo, o meu pasto que recebeu ureia aplicada lá em março, o adubo foliar aplicado lá em março, e essa avaliação aqui ela foi lá em novembro, o meu pasto produz bem mais do que o controle e bem mais do que os que receberam ou só ureia ou só adubo foliar. Mostrando que as duas tecnologias elas seguem junto. Não é novidade para ninguém a gente dizer aqui que a aplicação de ureia ou de NPK no pasto vai produzir mais. Mas é novidade dizer que se eu aplico um micronutriente, eu potencializo sim essa adubação com esses macroelementos. Esse aqui é a produção total. Vejam, a hora que eu entrei aqui com a ureia e o Urogress, eu tive 5 toneladas. Se comparado só com a ureia, 4 toneladas de matéria seca por hectare. Eu tenho 1.000 kg de matéria seca de diferença. Isso é produção de seca, tá, pessoal? É só na época da seca e início da época das águas. E a gente vem com... Nós utilizamos adubação foliar, por exemplo, em um outro trabalho que nós conduzimos aqui, em Capim Mombaça, em uma fazenda comercial aqui da região de Uberlândia, onde que tinha um rotacionado, e nesse rotacionado o produtor não teve animais suficientes para colher toda a forragem. E aí, o que nós fizemos? Vamos colher silagem para fazer sequestro desses animais na época da seca. Fomos lá e aplicamos adubo foliar, o Urogress. Eu tive aqui 3 toneladas a mais de produção de massa por hectare. Aqui um exemplo, então, de um outro sistema de produção. E aqui um outro trabalho, onde que nós fizemos, de novo, produção de forragem em braquiária híbrida. Isso aqui nós medimos com os animais. Aí aqui eu vou mostrar um dado financeiro aqui de qual foi o resultado de estudo com relação à produção de arroba por hectare também, onde que eu apliquei o adubo foliar, novamente em março, e na testemunha não apliquei nada. A produção de forragem, o tanto que foi diferente. Mas vamos para frente, vamos para o resultado em arroba por hectare. Isso aqui é só a produção da seca. 4,97 para o testemunha, 6,64 para o que recebeu a adubação foliar. A hora que eu começo a fazer conta,
e eu vejo a receita bruta, eu peguei aqui o preço de animais semelhantes a esses animais que nós conduzimos aqui, eu coloquei arroba no preço que nós vendemos os animais do experimento, eu tenho 1.228 contra 919. Eu tenho um custo da tecnologia aqui de R$ 75, esse caso aqui. R$ 50 de produto mais R$ 25 de aplicação. Me dá uma diferença de 1,67 arrobas, ou seja, R$ 234 por hectare, 25% a mais em 4 meses somente. Eu estou considerando isso aqui de março até junho. É um tempo curto, é a pior época da minha fazenda. E nós estamos produzindo 25% a mais, 6,64 arroba, 50% a mais do que a média nacional aqui nesse caso. Então, a gente potencializa um local com tecnologia. Essa testemunha aqui, ela é muito boa. É um local com fertilidade. A hora que eu venho com um local com fertilidade, boto nutriente nela, ela estoura, ela vai lá em cima na produção. E aqui uma outra, para finalizar, um outro trabalho que nós conduzimos, para colocar mais uma tecnologia aqui para a gente, nós fizemos um trabalho aqui já em época das águas, onde que nós, em um tratamento não aplicamos nada, em outro aplicamos 100 kg de nitrogênio, parcelado em 2 vezes, outro 100 kg de nitrogênio mais adubo foliar, Orograss, no outro 100 kg de N mais Orograss, mais uma tecnologia que tem sido comprovada aí nas pesquisas e também nas fazendas, que é o uso de azospirilo, bactérias fixadoras de nitrogênio, que tem trazido bastante produção. E a hora que eu vejo que eu apliquei só nitrogênio, a hora que eu adubo com o foliar aqui, 11.700 quilos praticamente, quase 2 toneladas a mais de produção na época das águas. A hora que eu venho e boto uma bactéria fixadora aqui, a tecnologia leva lá em cima a minha produtividade. E são tecnologias, pessoal, de custo baixo. Tá? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre custo de tecnologia aqui, mas são tecnologias de custo baixo. Então, para finalizar a minha fala aqui, depois a gente vai poder ter um bate-papo aí na hora das perguntas, eu gosto muito de usar isso aqui. Ó. No ajuste fino da adubação de pastagem, aduba o seu pasto como se fosse uma cultura. Pessoal, se soja, milho, cana, algodão responde à adubação foliar, por que pasto não responde? Qual que é a diferença do pasto para essas culturas? Elas respondem sim. Se eu souber utilizar a tecnologia, elas vão responder sim e vão me trazer lucratividade. Então, adubar pasto não se limita somente a aplicar nitrogênio, fósforo e potássio. Eu tenho que entrar com micro também. Nós estamos falando em verticalizar o processo de produção. Estou falando de pastagem manejada intensivamente. Então, colha seu pasto como se fosse uma cultura. Intensifique a produção. Verticalize o processo de produção. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, esses dados aqui. Eu vou estar à disposição para o bate-papo. Então, eu passo a palavra novamente para o Diego. Obrigado, professor. Acho que foi muito importante a colocação desses dados, porque a gente estava falando de tecnologia, estava falando de tomada de decisão, e quando você começa a ter números que te dão base para que você tome coragem, né? Porque a gente tem que tomar coragem de colocar um investimento lá na frente. Isso facilita muito. E são tecnologias que nós vamos discutir daqui a pouco. Aliás, façam suas perguntas, as perguntas serão utilizadas no debate. Tenho certeza aqui que todos estão bem preparados para responder todas as dúvidas que forem geradas aqui pelas informações que nós estamos passando. Bem, novamente, o GPB em Ação atravessa fronteiras. Estamos na Argentina, em todos os lugares do Brasil. Sensacional, sucesso. Obrigado a todos vocês pelo apoio. Obrigado ao canal do Boi pela retransmissão, pelo Instagram, o @Projeto Boiapasto, e também pelo YouTube. E, lógico, aqui no nosso GPB em Ação, estamos aí ao vivo para vocês. E, novamente, façam as suas perguntas. Nós vamos colocar elas nos debates, tá? Bom, a gente falou sobre gestão, nós pegamos depois o uso de tecnologias, produção, falamos também aí com o Éder um pouquinho sobre como aplicar, quais são os suportes que têm que ser utilizados ali no dia a dia dentro da fazenda, mas tudo que é bom tem que ter uso, né, presidente? Agora, para falar um pouquinho para nós aqui sobre o que ele viveu dessas experiências, eu gostaria de chamar aqui no Boa Noite, ele que é nosso presidente aqui no GPB, é proprietário da Fazenda Morada do Sol, da Agropecuária UFJ. Presidente Oswaldo Furlan, muito boa noite. Conta para nós um pouquinho dessa história aí envolvendo essas tecnologias. O que tem de bom para a gente aí? Boa noite. Eu queria agradecer aos ouvintes, a todos aqueles que estão aqui nos ouvindo, a todo produtor rural, pequeno, médio, grande produtor, e a toda a nossa família do GPB, também que vão fazer o convite. Hoje eu estou aqui como convidado para falar um pouco da nossa experiência. E para falar da Oroagri,
eu falo com bastante... Fico muito à vontade para falar da Oroagri, porque é uma empresa séria, uma multinacional. A gente teve a oportunidade de conhecer seu presidente, o Cavalcante, uma pessoa fantástica, de um caráter ímpar. Então, é muito fácil falar. Mas por que me convidaram para estar aqui hoje? Porque eu queria dar meu testemunho como pecuarista, como produtor, e de uma linguagem simples que o produtor possa entender. Quando nós tomamos a iniciativa de usar os produtos da adubação foliar, o que nós fizemos, e a sugestão também que eu dou para vocês: façam um experimento. Se você tem lá 1.000 hectares, faça o experimento em 20% dessa área, em 10% dessa área. Somente assim você vai ter a confiança de tudo aquilo que você está ouvindo aqui hoje. Então, me copiem, faça o que eu fiz em 2018. 2018, quando eu vim conhecer, através das palestras que eu participei do professor Leandro, inclusive acho que foi lá no Scott que eu pude ter a primeira oportunidade de conhecer o professor Leandro. Eu cheguei na fazenda, falei para meus empregados: vamos fazer um teste, vamos usar o produto da Oroagri e vamos ver o resultado. E assim nós fizemos. O experimento foi feito, nós adubamos uma parte, deixamos uma outra parte sem adubar, e quando fomos fazer a medição da área, nos surpreendeu, não só em massa, mas também com o peso do material coletado. Isso me levou a pensar e cada ano aumentar a quantidade de área que nós fizemos. Eu queria chamar a atenção de vocês as vantagens que é uma adubação foliar. Ela é uma adubação que você pode fazer mais de 2 ou 3 vezes ao ano, porque ela é muito prática, rápida, consegue ser feito um volume de área muito grande. Ela tem a facilidade de aplicação, porque é feita através de pulverizadores, baixa mão de obra, fácil armazenagem do produto, e é um custo de R$ 120 por alqueire paulista. Vou repetir, R$ 125 por alqueire paulista. Então, não tem por que você não experimentar. E se for preciso, venha me conhecer. Este ano, depois de quase 30 anos, eu tive o prazer de falar com os nossos empregados: pessoal, nós estamos sobra de pasto. Nós temos a condições de escolher o manejo do gado. Então, está aqui o meu testemunho. Eu queria dizer para vocês, fazer o experimento. Uma coisa que eu também gostaria de pedir, solicitar à Oroagri, é que nós temos uma revenda aqui em Bauru que faz a comercialização do produto deles, chama Agrosolo. E o que me chamou muita atenção, a Agrosolo vem vendendo muito desses produtos para estufa de pimentão, estufa de tomate, estufa de todos os produtos comercializados que são feitos em acondicionamento. Então, eu queria convidar até o professor Leandro para estar aqui em Bauru, para também fazer um trabalho em cima disso que foi falado aqui pelas pessoas que estão usando. Em resumo a isso, me deram muito pouco tempo para falar, porque tem muita gente mais entendida para falar. Eu queria agradecer ao Died, agradecer ao Pagotto, agradecer ao Gênio, agradecer a todos que estão aqui, que estão dando credibilidade nessas lives do GPB. Nosso muito obrigado. Presidente, nós que agradecemos sua presença aqui. Vamos conversar bastante aqui durante agora o debate. Tenho certeza que tem muita informação boa para quem é pecuarista e quer produzir mais durante o debate aqui para tirar as dúvidas. Perguntas estão chegando, viu? Pode falar, presidente. Seu áudio. Espera aí, só um minuto. Vamos corrigir o áudio aqui, presidente. Aí. Pode falar, Oswaldo. Oswaldo. Posso deixar também de observar que nós fizemos um experimento para campos de semente, a semente que nós estamos colhendo para uso próprio, para plantio em áreas de reforma, aonde nós aplicamos o adubo foliar, a granulação da semente, a qualidade da semente é outra. Então, assim, também chama a atenção de vocês para que façam esse experimento, para que peçam os seus técnicos, os seus agrônomos, para que em loco isso que eu estou testemunhando para vocês. Perfeito, não tem nenhuma
coisa que dê mais sustentabilidade à informação do que o uso no campo, né? O uso no campo com resultado. Furlan, obrigado. Nós vamos voltar daqui a pouco no debate e vamos falar muito sobre isso, sobre a sua realidade lá também, como foi conseguido o resultado. Bem, Daniel, você falou lá no começo, mas ficou aquele gostinho de quero mais. Agora a gente escutou um pouquinho sobre as tecnologias, sobre resultados aí, falamos aí de mais de 3 toneladas por hectare, coisa bastante importante. Tem aquela história, né? Um boi que não ganha 550 gramas por dia está deixando prejuízo lá no pasto. Quer dizer, precisa ter forragem, precisa ter coisa suficiente para ele poder desempenhar. Faz aí para a gente um pouco das suas considerações para depois a gente colocar todo mundo no debate aqui. Lembrando que estamos sendo ouvidos, inclusive, fora do país. A responsabilidade nossa em levar informação hoje é muito grande. A gente está com um grupo seleto aqui e de bastante qualidade para gerar informação. Vamos lá. Bom, a gente acabou de ouvir aí, né, um conteúdo técnico incrível, o próprio testemunho de resultado, né? E eu fiquei lembrando, né, para quem não sabe, eu sou engenheiro agrônomo, meu mestrado foi lá com o professor Macir Corsi, na Exalc e tudo mais, e o professor Macir é um grande mentor. E eu lembrei de uma história com o professor Macir, que é aquele cara que há décadas lota eventos, lota teatros pelo Brasil, como um dos mais incentivadores da intensificação da produção a pasto. E eu vou me recordar quando eu estava num dos eventos com ele, faz tanto tempo que naquela época a gente montava aqueles slidezinhos assim, põe num projetor redondo, nem sei como é que chama aquilo mais, e a gente acompanhava ele. E era um evento em São José do Rio Preto, que é a minha cidade, por isso que eu me lembro, meu pai estava na plateia, e deu 6 horas da tarde, o organizador do evento, ele falou das 2 às 6, o organizador do evento falou, precisamos ir embora, vai ter uma peça de teatro de noite, mais 15 minutos, mais 15 minutos, mais 15... Eu sei que a hora que a turma expulsou o professor Macir de lá, foi vaiado, né, o cara do evento e tal, e o quê? Desde mais de 20 anos atrás, o professor fala de intensificação, de adubação, de pastejo rotacionado. Então, a tecnologia está cada vez mais perto e mais óbvio que funciona, né? Instituições e professores, você vê o que o Leandro colocou aqui, né? De resultado de pesquisa, não é alguém só que acho que acho que não é. E aí, o que eu acho que vem e acrescenta para a gente finalizar esse conceito aqui que é o seguinte: hoje, ainda um percentual pequeno de pecuarista que intensifica, que aduba, que sai da sua zona de conforto, que vai e faz mais, né? Então, às vezes eu falo para alguns dos nossos clientes ou da juventude aqui, que a gente tem alguns produtos, né? Pelo que você quer ser lembrado no futuro, né? Quando você for velhinho, quando você se for, o que você quer que seus filhos, seus netos lembrem de você como, né? E aí, das tantas histórias que a gente ouve aí por aí nas andanças pelo Brasil, né, sempre tem aquele patriarca, aquele cara que fez e aconteceu, né? E o que eu acho que o mundo nunca deu tanta oportunidade, ou a pecuária nunca deu tanta oportunidade para você que está aí, para a chance de liderar o seu negócio agro, de renovar seu negócio agro, de finalmente começar a aplicar a tecnologia e intensificar, mas para isso você tem que sair dessa zona de conforto que, né, quase todos que têm propriedade rural, no meu caso é assim, né, da família que herdamos propriedade e tudo mais, a gente acaba que entra ou nasce já numa zona de conforto, que a gente nunca teve grandes necessidades e tudo mais, e por algum motivo você não consegue expressar o seu maior potencial. Então, o que eu queria falar para você, para o que está ouvindo, você pode muito mais do que você faz hoje. Isso inclui você sair da sua zona de conforto, estudar, chamar profissionais de qualidade, como esse que nós vimos falando aqui, e fazer o seu futuro da sua família diferente. E aí você vai ser lembrado por aquele cara que transformou tudo, e vai ser aquele líder que toda a sua família vai bater palma, e vai ser assim que vai valer o seu quadro que vai ficar na parede por um século. Tá? Eu acho que é isso, a oportunidade ótima aí para todos tomar essa decisão, sair da zona de conforto, não deixar que seu cérebro te mantenha na zona de conforto e aplique tecnologia, que é um caminho sem volta, né? Porque se você não aplicar, é bem capaz que um dia sua não vai estar mais contigo. Daniel, obrigado aí pela
conclusão dessas explanações, que é importante agora para a gente entrar no debate. Aí, pessoal, pode afiar o microfone, que agora a gente vai falar um pouquinho, todo mundo aqui, sobre o que foi explanado. E as perguntas estão chegando. Eu tenho que selecionar elas aqui, porque a coisa está esquentando. Vamos começar pela primeira pergunta. É a pergunta que se faz necessária. Vocês acabaram de adiantar aí um pouquinho sobre custos, sobre essas coisas, mas uma primeira que eu acho importante aqui. Professor Leandro, foi feita a correção de solo para ferimento, calcário e fósforo? E, caso isso não tenha sido feito, ou na fazenda não haja tempo de fazer, funciona fazer o uso do Orogrés junto com a ureia sem a correção devida de solo? Por favor. E você, Ricardo, por favor, faz um comentário em cima disso. Éder, quem quiser aí sobre essa situação aí de uso ou não uso, correção ou não, com essas informações, por favor. Nas condições que nós conduzimos esses trabalhos nossos, todas elas, a correção do solo sim foi feita. Não que nós não aplicamos o calcário imediatamente antes da aplicação desses adubos foliares e também da ureia, no caso onde teve ureia. Mas sim, era um solo onde que a fertilidade dele era de fertilidade elevada, não havia a necessidade de aplicação de calcário ou de gesso. Então, nós tínhamos uma fertilidade corrigida. Por isso, os resultados eles são tão interessantes. Vejam que, nesse trabalho que eu mostro os resultados, eu considerei somente a seca. Eu nem fiz a conta de quanto que esse pasto produziu a mais no início das águas, como foi no primeiro experimento, que eu avaliei só a produção de forragem. Mas, com certeza, ele produziu mais. Bom, aí vem para a segunda questão, né? Se em um solo que não está corrigido, se a adubação foliar ela traz resultado. Resultado, sim, ela traz. Só que não é um resultado tão satisfatório se comparado a um solo corrigido. Voltem sempre e tentem gravar na cabeça de vocês aquela lei do mínimo que eu mostrei lá, daquele barril. Aquela lei, ela norteia aí todos os princípios de nutrição das culturas e também das pastagens. Então, imagine que eu aplique micronutriente e o meu barrilzinho, a minha tábua do nitrogênio está lá embaixo. Não é o micronutriente que está limitando a minha produção, e sim é o nitrogênio. Mas é claro que há sim um incremento em produção de forragem quando a gente faz essa aplicação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês e o Betiol pode falar muito melhor disso, que eles têm trabalhado com isso lá no Mato Grosso do Sul. É o uso de adubo foliar associado à aplicação de herbicida. Os adubos foliares, alguns deles, eles auxiliam na eficácia do herbicida, fazendo com que o herbicida tenha uma ação um pouco melhor na planta infestante, na planta que eu quero eliminar. E quando eu uso esse adubo foliar, ele vai na minha planta de interesse, que é a minha gramínea, ele melhora o status nutricional dessa planta, mesmo que ela esteja em um solo de baixa fertilidade. Então, na realidade, a adubação foliar acaba sendo um efeito secundário. O meu efeito principal é usar alguns produtos, o Betiol pode falar depois, alguns produtos que são adsorventes e eles têm na sua composição nitrogênio, potássio, tem fósforo, tem micronutrientes também. E esses adjuvantes, eles auxiliam também na parte nutricional da planta. Tá? Então, em situações de baixa fertilidade, tem efeito também, mas não é tão pronunciado como uma fertilidade melhor. Bom, Ricardo, você quer falar, Éder? Faz um comentário, o professor te citou, eu queria que você falasse sobre isso. Depois, Ricardo, entra um pouco em cima disso daí, porque você tocou lá nesse assunto na sua explanação. Bom, realmente, a associação do adubo foliar junto ao herbicida, os efeitos são enormes, assim, vamos dizer. A gente costuma dizer, um plumagem que você coloca, ele vem com o resultado. A forma correta de se fazer é com solo corrigido, sim. O resultado vai ser melhor? Sim, vai ser o resultado melhor, vai ter esse resultado melhor. Só que quando você associa o adubo foliar, além de, no caso dos produtos da que a gente utiliza, o Orogrés, ele tem outros benefícios fora a adubação foliar. Ele já serve como ele ajuda no estímulo
de plantas. Então, ele tem outras características que complementam a aplicação. Além de você baratear o seu custo, porque você pode fazer um custo em uma única aplicação, você pode, não necessariamente precisa fazer um depois do outro, então você já consegue ter uma redução no seu custo. A resposta, quando você faz adubação foliar com o herbicida, ela é mais rápida, onde porque ela recebe aquela carga de nutrientes ali via folha. Então, eu costumo dizer assim, numa maneira simples, é como se fosse uma injeção na veia. Tomou aquela injeção na veia ali, e logo ela consegue se fortalecer e consegue arrancar mais, né? Sair na frente. E tem os benefícios, né? Contra a chuva, que você não perde uma aplicação. Quando você aplica o produto junto, ele consegue fazer com que o herbicida ou inseticida ele transloque mais rápido ali e consiga fazer os efeitos. A gente tem respostas e vários, né? Desenvolvimento e áreas com foto de antes e depois, em áreas com correção e áreas sem correção. Então, ele responde. Agora, sim, aonde tem a melhor eficiência? Com certeza em uma área corrigida. Mas a área sem correção? Sim, ele tem uma resposta também. Acho que seria isso. Perfeito, Ricardo. Antes de você complementar aqui, já quero jogar uma bombinha aí na tua mão, tá? Já citaram o uso do produto junto com o herbicida, tá? A pergunta que veio aqui agora para a gente aqui com isso, é interessante também utilizar ele junto no combate de outras pragas também, como cigarrinha, essas coisas, ele pode ser utilizado. Daqui a pouco nós vamos entrar no custo, né, dessa tecnologia. Vamos lá, Died. Tem bastante coisa para falar, né? Eu acho que a primeira coisa que eu queria falar é o objetivo que a gente pensou em trazer aqui nessa live foi justamente mostrar que a indústria, quando ela se predispõe a levar algo para o mercado dentro de uma realidade do que o produto pode entregar e fazendo o elo da cadeia entre a pesquisa, então nós geramos resultados científicos e depois nós fazemos o teste no campo, pegando o reconhecimento ou aprovação do produto pela assistência técnica da revenda e depois pegando lá na ponta com o pecuarista confirmando isso dá uma tranquilidade muito grande e é desse jeito que eu entendo que as coisas têm que funcionar. E aí, tecnologias vão ser sempre bem aceitas e vão trazer o resultado esperado. Então, não adianta, por exemplo, a adubação foliar é algo extremamente utilizado na agricultura. Na pecuária, existia um tabu, né? Quer dizer, mas nem sequer se faz uma correção de base lá na propriedade, como é que o resultado vai aparecer usando adubo foliar? E a gente fez esse trabalho passo a passo, né? E a gente tem visto que o nível de satisfação é muito alto. Então, assim como a adubação foliar é uma realidade na agricultura, na pecuária também é. E a gente tem muita tranquilidade de falar isso para vocês todos que estão aqui escutando essa live hoje. E não vamos prometer. O grande detalhe, Died, é não prometer o que não vai entregar. Quer dizer, é isso aí. No momento, a gente vai chegar e falar assim: olha, você deixa de fazer sua adubação de base, usa meu adubo foliar, que ele é milagroso. E você vai gastar muito menos e o teu resultado vai ser igual. Isso não existe. Então, a gente trabalha dentro de uma realidade do teste, resultado, e é isso que tem ocorrido, né? Bom, nosso tempo tá... Quando a coisa é boa, ela anda muito rápido, tá? Nosso tempo está bem no final, mas todas as perguntas que estão sendo feitas aqui, elas são todas levadas depois para vocês, nós vamos responder elas no YouTube do GPB. Então, ninguém vai ficar sem resposta. Então, vou jogar uma última pergunta aqui. Vou pedir agora... Só aquela pergunta que eu não respondi do inseticida. Sim. Assim como o óleo essencial de casca de laranja tem um efeito positivo em relação à aplicação de herbicidas,
também vai ter um efeito extremamente... Isso já tem sido muito visto na agricultura e na pecuária a gente está começando a fazer muitos trabalhos onde a gente controla a principal praga da pastagem, que é a cigarrinha das pastagens. Então, sim, você aplicando um adjuvante com adubo foliar, junto com inseticida, vai melhorar a eficiência, ainda mais do tipo de praga que é a cigarrinha, que você tem que atingir o alvo que fica lá na espuma. Então, tudo que você conseguir translocar mais fácil, você vai ter ajuda, né? É isso aí. Perfeito. Olha, para nós encerrarmos aqui esse debate, eu queria que o Furlan falasse aqui um negócio rapidinho, um comentário rápido também, Daniel. O Furlan falou de R$120 por alquerim paulista, nós estamos falando aí mais ou menos R$50 por hectare, imagino eu. O resultado foi bom, Furlan? E que resultado você teve? Vamos lá, a gente viu mais ou menos, Daniel, 3 toneladas a mais de produção foliar por hectare, gastando 50, um adicional do que o cara gastaria normalmente. Qual é a taxa de retorno disso? É bom ou é ruim, hein? Eu não vou tomar tempo da live, mas eu quero convidar todos para ir nos grupos coligados do GPB, e no próprio grupo GPB, todas as minhas experiências estão postadas lá, todas, desde 2018. Então, eu sou um defensário dessa tecnologia porque, de fato, está provado por produtor que ela é boa. Obrigado. Perfeito, Furlan. Daniel, taxa de retorno ótima essa, né? Então, acho que é para o Leandro ou para o Ricardo esses dados técnicos aí é melhor, né? Mas não, tá sim, eu digo o seguinte, financeiramente falando, vamos lá. A questão é só, é muito importante, quando você usa uma tecnologia no ponto de vista de tomar decisão, ter uma taxa de retorno muito boa, né? Não tem nem dúvida. Aplicação de tecnologia e acompanhamento é muito difícil errar, né? O que você não pode é continuar fazendo as mesmas coisas e achar que vai ter resultado diferente, vai ter resultado mínimo, com um super patrimônio atrás, criticado por todos, e, enfim, quando você avança, as coisas dão certo. Então, tem que enfrentar. Furlan? Diante, passamos a fazer esse ano consorciado com o Químico. Esse ano foi extraordinário o resultado, tá? Só não, imagino. Pontuar. Bom, de novo, as nossas perguntas serão todas respondidas, as perguntas de quem encaminhou aqui para dentro do nosso canal no YouTube, GPB em Ação. Eu queria pedir a todos vocês, rapidamente, aí 10, 15 segundos de boa noite a todos, dentro dessa live maravilhosa. Eu espero que a gente tenha novas e novas lives como essa para levar informação que traz resultado, dinheiro no bolso do pecuarista. Isso que é muito importante. Começo com você, professor, suas considerações e boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência de todos aí. E vamos utilizar a adubação foliar, que é uma tecnologia nova que a gente tem utilizado em pastagens, e vamos verticalizar o processo. A nossa pecuária ela merece e precisa disso. Ricardo, suas considerações finais aí, uns 10 segundos. Primeiramente, agradecer essa excelente audiência, né? A todos que ficaram com a gente do início ao fim dessa live. Espero que a gente tenha conseguido agregar alguma coisa para o dia a dia de vocês nas suas propriedades, né? E dizer que invista sim em tecnologia, acredite, se cerque de pessoas sérias que o resultado aparece. Muito obrigado e boa noite para você. Obrigado, Ricardo. Éder, por favor, as suas considerações. Bom, a mensagem que eu venho trazer aqui é nesse momento de crise a gente tem que trazer coisas, né? Vamos dizer assim, investir em tecnologia, investir em aumento de produtividade é algo sempre bom, é algo que vai trazer com certeza, não teria lógica. Usem os produtos, tirem essa dúvida da cabeça, como o Furlan falou, ele testou, hoje está mais que aprovado, e agradeço aí por participar dessa live de hoje e também os que ficaram aqui até agora. Nós que agradecemos, Éder. Daniel, eu vou deixar o boa noite para o presidente. Daniel, suas considerações, por gentileza. Não, eu acho que o resumo disso é você ter a sua mente de empresário junto com a de fazendeiro, que a hora que você vê o seu negócio como empresa, naturalmente isso vai acontecer, você vai buscar resultados efetivos e você vai ser mais feliz, além de ter mais sucesso. Sensacional. Antes de passar a palavra final para o Furlan, eu queria agradecer a todos aqui pela transmissão de conhecimento, algo que é de graça para as pessoas, né, que estão em casa. Isso é sensacional. Presidente,
suas considerações da minha parte, Guedes Loureiro. Muito obrigado ao GPB por fazer esse extraordinário avanço da pecuária que o GPB vem fazendo. Presidente, agora é com você, boa noite. Grande abraço a todos. Obrigado, Ed. Eu não podia deixar, mais uma vez, de agradecer você, ouvinte, você, pecuarista, que nos deu os privilégios dessa audiência, deixou de fazer o que estava fazendo para nos prestigiar. Atendeu ao nosso pedido, atendeu a solicitação de você estar aqui hoje ouvindo novas tecnologias. E, para finalizar, agradecer a nossa diretora de comunicação, Carla Turcílio, que é responsável por tudo isso que vocês estão vendo. Essa é a segunda live de muitas outras. E, se vocês tiverem sugestão de temas, por favor, entre em contato com a Carla Turcílio. Muito obrigado, uma boa noite a todos. E temos uma live daqui a pouco com o Dr. Plínio da Datagro. Dr. Plínio da Datagro, a grande parceira do balizador. Não percam. Dr. Plínio Nastari, daqui a pouco, uma live ao vivo para vocês. E muito obrigado. Isso aí. Boa noite a todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus.